Quando as pessoas passam por cirurgias, elas ficam na dúvida se elas devem utilizar gelo ou bolsa de água quente e também por quanto tempo e de que forma. Nós devemos utilizar todos os dois, tanto o gelo quanto a bolsa de água quente, e hoje nós vamos ver por quê e a forma mais recomendada de utilizar cada um deles. Quando nós temos lesões de qualquer tipo que seja no tecido, seja um bisturi cortando, seja uma pancada, seja um ralado na parede, no chão, não importa, vários sinalizadores são liberados naquele tecido que acabou de ser lesado. Esses sinalizadores servem para começar a promover todos os eventos que vão resultar na recuperação deste tecido, seja pela substituição de novo tecido igualzinho ao que era antes, ou o tecido cicatricial, que é aquela cicatriz que a gente vê na pele, que fica diferente dos outros tecidos, mas é preciso de qualquer forma recuperar o tecido, recuperar a continuidade deste tecido. Uma das coisas que estes sinalizadores fazem é aumentar a circulação de sangue. Essa circulação se dá de algumas formas, de maneira imediata ela se dá pelo aumento do calibre dos vasos sanguíneos, e é por isso que isso daqui fica avermelhado em volta. E aí, quando estes vasos dilatam, abrem-se espaços entre as células da parede deste vaso sanguíneo, e aí, por esses espaços que se abrem, conseguem passar células de defesa, e acaba também ocorrendo o extravasamento de líquido para o meio do tecido. Quando acumula muito líquido no meio deste tecido, este líquido fica forçando as células. Você, por acaso, alguma vez já tomou uma injeção que foi aplicada muito rapidamente? Então, normalmente é uma injeção que dói mais, porque todo aquele líquido que foi injetado, ele fica forçando o tecido por dentro. E é por isso que quando a gente tem um inchaço, um edema, aquela região também fica mais dolorida. Então, se nós não queremos sentir dor após uma batida ou após o pós-operatório, nós precisamos também reduzir o inchaço, precisamos reduzir o edema. Para reduzir o edema, nós precisamos então reduzir o tamanho dos vasos sanguíneos, voltar eles ao tamanho natural, para que não extravase tanto líquido para o interior dos tecidos. Os anti-inflamatórios vão então ajudar a gente a reduzir a quantidade desses sinalizadores que fazem a ampliação dos vasos. O problema é que até o anti-inflamatório começar a fazer efeito, aqueles vasos já se expandiram e já começou a haver extravasamento do líquido para o interior dos tecidos. Em uma cirurgia, isso é completamente previsível, então nós podemos simplesmente passar anti-inflamatórios antes da cirurgia, ou no meio da cirurgia, ou no final, sem nenhum problema. O único problema é que o processo de recuperação do tecido, ele é inflamatório. Então, acabar totalmente com a inflamação acaba também totalmente com uma cicatrização bem sucedida, que é a completa substituição, completa recuperação do tecido por novo tecido igualzinho ao que era antes. E aí, se a recuperação, se o processo inflamatório for totalmente interrompido, nós teremos uma cura muito mais lenta e talvez também uma cura que resulte muito mais em tecido cicatricial, muito mais em cicatriz, do que em recuperação, em formação de novo tecido igualzinho ao que era antes, que tem as mesmas funcionalidades, a mesma elasticidade, toda a característica que um tecido naquela posição precisa ter, que deveria ter pelo menos em uma situação ideal.
Então, em vez de utilizar uma quantidade de anti-inflamatórios tão grande que realmente gere um conforto absoluto para o paciente, a gente às vezes precisa reduzir, utilizar um anti-inflamatório em uma quantidade um pouco menor e controlar essa dilatação dos vasos de outra forma. E essa outra forma, e é bem eficiente, é a crioterapia, que é a utilização de gelo, de frio na região. Quando a gente está com frio, ou muito frio, vocês já perceberam que às vezes a ponta dos dedos fica branquinha? A ponta dos dedos fica branquinha porque o vermelho do sangue não está chegando na ponta dos dedos. E é por isso que os dedos começam a ficar brancos. Então a gente percebe aí que o uso de gelo, o uso de uma temperatura mais baixa, ela é realmente muito eficiente em fazer a vasoconstrição, em fechar os vasos sanguíneos e, por consequência, reduzir o edema. E o gelo também, a gente sabe ainda que ele também é eficiente em reduzir a sensação de dor. Ele causa uma certa anestesia. Então, no período agudo, quando os sinalizadores da inflamação estão dizendo para os vasos se dilatem, se abram, aí o ideal é que a gente utilize o gelo, o frio, que pode ser aplicado de várias formas. Uma das formas é usar bolsas de gel sempre na região que foi operada, que foi machucada. Você pode, o ideal é que se proteja a pele para que a temperatura muito baixa não acabe queimando a pele também, não acabe machucando a pele também. E outra forma que eu recomendo bastante para as pessoas que têm ar-condicionado em casa, quando fazem cirurgias na boca, é que se agasalhem mais, fiquem mais bem agasalhadas e coloquem o ar-condicionado no mínimo, de forma que o corpo está quente, mas a região que foi operada, no caso eu sou cirurgião dentista, a região que foi operada, ela está com uma temperatura bem mais baixa e de forma que você não precisa ficar colocando gelo toda hora, o tempo todo. Então, qual que é o ideal, o regime ideal de colocar o gelo? O ideal é colocar gelo tanto quanto, ou colocar compressas mais frias, tanto quanto possível. E o gelo o tempo todo pode acabar machucando a pele, então a gente às vezes pede um período de 15 minutos de descanso, mas se você tiver a oportunidade de reduzir a temperatura de outras formas, por exemplo, isso que eu falei, de reduzir a temperatura do ambiente, aí é possível que você não precise ficar colocando gelo durante tanto tempo. Agora, depois que passou o período agudo da inflamação, que varia entre 48 a 72 horas, dependendo da quantidade de inflamação, da quantidade de tecido lesado. Ou seja, na dúvida, vamos falar a partir de 3 dias, e aí você tem todo aquele líquido extravasado no meio do tecido. E aí já pode ser interessante que a gente faça o contrário, que a gente promova novamente um pouco mais de permeabilidade, principalmente nem tanto dos vasos sanguíneos, mas dos vasos linfáticos, que são responsáveis por remover essa quantidade excessiva de líquido intercelular, que é o líquido que está extravasado no meio do tecido, líquido intersticial. E aí a gente, através, se for possível, através de massagens, de drenagem linfática e de uso de calor também,
a gente pode conseguir com que este edema seja reduzido mais rapidamente. Se tiver dúvidas ainda, deixe as dúvidas aqui nos comentários e para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até a próxima!